João, eu sou hoje o gerente da área de sangue, tecidos, células e órgãos, que é a área da Anvisa, que está responsável pela regulação dos produtos de terapias avançadas, né? Essa área ela tem um histórico na Anvisa de regulação de células, tecidos, sangue e órgãos para fins de terapias convencionais, que a gente está falando de um outro modelo regulatório, que é um modelo regulatório realmente focado em monitoramento de procedimentos e produtos. Terapia avançada, a gente está falando de um outro universo, né? Que são produtos regulados como medicamentos. Isso tem que ficar claro aqui, demais, não pode sair daqui desse evento sem essa discussão. Já fizemos isso várias vezes, já entrou isso na pesquisa clínica, já entrou isso no registro, né? Estou falando de registro, não é procedimento. Então, né, isso tem que ficar bem claro para a gente poder avançar numa discussão muito importante que é feita hoje aqui, que é a questão do financiamento. Senão, nós não vamos avançar nunca nessa questão, né? É importante ter essa discussão aqui. E, bem, então eu estou nessa área, né, há algum tempo, minha especialidade era na área de regulação de sangue, né, e agora, nos últimos anos, a gente tem se aproximado da regulação de produtos de terapias avançadas. E a minha fala um pouco, gostaria até de agradecer a Rosana, também do Sindusfarma, ao pessoal da CEMED, da Secretaria da Anvisa aqui, na Executiva, que convidou a GSTCO para fazer parte desse fórum de discussão. Até agora a GSTCO tem focado e trabalhado na parte regulatória, técnica do processo, claro, em convergência internacional, nós vamos discutir um pouco isso agora. Então, eu gostaria de agradecer muito ao Sindusfarma por estar trazendo essa discussão nesse momento. A Anvisa, nesse momento, está finalizando os últimos ajustes, né? Tivemos uma consulta pública muito bem trabalhada nesse momento para registro desses produtos no Brasil, e essa discussão está muito alinhada ao que a gente está levantando na Anvisa. Muito importante agora, a gente vai ter uma norma, provavelmente no primeiro trimestre, uma norma de registro sanitário desses produtos no país, e uma discussão desse nível aqui sobre o financiamento. Isso é muito importante, o Ministério da Saúde está de parabéns em trazer essa discussão agora, é o momento certo para discutir isso, para que a gente possa ter um mecanismo regulatório eficiente, como a gente está tentando construir, e um mecanismo de acesso também para toda a população brasileira. Eu vou começar a apresentação, porque a gente já ganha tempo, e eu já vou, vocês vão me conhecendo melhor e conhecendo o trabalho da equipe. Tá certo? Vocês aqui, a não ser o pessoal que não é do Brasil, falar um pouquinho da Anvisa. A Anvisa é uma autarquia, né, do Ministério da Saúde, é uma agência reguladora que está ligada ao Ministério da Saúde. E essa agência tem uma missão hercúlea, uma missão difícil, né? Ela trabalha com gerenciamento de risco de produtos e serviços na visão de proteger a saúde da população, tem essa missão principal da Anvisa, e, obviamente, promover a saúde e participar de fóruns como esse aqui, de discussão do acesso. É muito importante essa discussão para que a gente possa ter no trinômio, né, qualidade, segurança e eficácia, também a questão do acesso à população a esses produtos, né? Então, esse é o papel da Anvisa. Claro que tudo isso aqui é regulamentado por legislações. O Brasil tem um arcabouço legislativo muito forte nesse setor da regulação sanitária, né, da vigilância sanitária, e aí a gente tem o foco nos produtos e serviços para serem regulados, né, com essa perspectiva da segurança, da eficácia e da qualidade. E aí surgem os produtos de terapias avançadas. Eu vou só aproveitar a oportunidade aqui para a gente discutir um pouco melhor esses conceitos, né, do produto de terapia avançada. Eu vou contar uma história que eu acho que a gente vai conseguir discutir isso melhor. Quando eu estou trabalhando, né, a Anvisa já tem normas muito bem estabelecidas, por exemplo, para sangue, para fins transfusionais, tem normas muito bem estabelecidas e harmonizadas internacionalmente para tecidos, para células, para fins convencionais, né? Então, terapia celular é um termo muito genérico, né? Ele abre dois caminhos aí de discussão regulatória. Estou falando do ponto de vista regulatório, obviamente. Então, ele abre dois caminhos da terapia celular. Eu tenho a terapia celular convencional, que ela tem um histórico regulatório muito antigo já, né, harmonizado. O Brasil tem experiência muito forte, tanto no ponto de vista regulatório, quanto do ponto de vista de assistência, né? Por exemplo, o Brasil é reconhecido como um país que, né, tem os maiores centros de transplante, maiores sistemas de transplante, por exemplo, de medula óssea do mundo, aí, né? Enfim.
Então, isso está bem regulamentado, isso tem normas específicas, praticamente a regulação ela é padronizada no mundo inteiro. Então, tem normas, por exemplo, de produção de célula, né, do ponto de vista de terapia celular, que elas são padronizadas, né, elas são harmonizadas internacionalmente. Todo produtor de uma célula progenitora hematopoética, por exemplo, para transplante de medula, por exemplo, ele sabe, as normas regulamentares elas são muito bem estabelecidas e são iguais em quase todo mundo. Então, todo mundo sabe o que fazer. É diferente de uma célula avançada. Né? Por isso que a célula avançada ela é passível de registro, porque cada protocolo é um protocolo, cada processo de produção é um processo de produção. Não há de se falar nesse momento aqui de uma padronização de processo de produção, não existe isso. Porque cada estudo é um estudo, cada vetor que se usa é um construto, cada mecanismo de cultura celular é um específico. Então, nós estamos falando aqui de um produto terapêutico, que precisa ser estudado em pesquisa clínica, muito bem controlada, porque não dá para se colocar um produto desse em seres humanos sem ter todo um arcabouço, todo um racional em estudos pré-clínicos, né? Não há de se estudar o registro, porque cada processo produtivo é um processo que precisa ser avaliado, né? Então, é um pouco diferente isso aí. Então, depois que surgiu a terapia avançada, com o avanço das células-tronco, o potencial dessas células, né, de poderem serem manipuladas em laboratório, de poderem modificar geneticamente, falando de um OGM, né, eu vou modificar geneticamente uma célula, muda o contexto. Nós vamos ter que trabalhar agora, por isso o nome produto de terapia avançada. Né? E essa discussão ela é antiga, né? A Anvisa vem discutindo isso desde 2012, né? E se vocês acompanham o processo regulatório mundial, sabe que desde 2007 a gente já tem normas que regulamentam bem isso aqui nos Estados Unidos, na Europa, né? Dentro do campo dos medicamentos. E aí, a Anvisa, então, foi um longo processo de discussão, né? Desde 2012 vem discutindo, né? Para que a gente possa ter um arcabouço regulatório estabelecido. E em 2018 a Anvisa publica 2 normas importantes que conceituam isso no país, ou seja, harmonizam o conceito, né, desses produtos no país, que é a Boas Práticas em Células, que ela introduz os mecanismos de boas práticas para produtos de terapia avançada, e a norma de ensaios clínicos, que é a RDC 260, que já está em vigor. Já vou mostrar para vocês alguns dados aqui dos ensaios clínicos desses produtos no Brasil. Né? Do ponto de vista de conceito, é isso aqui. Nós estamos falando de uma terapia celular avançada, né, que são produtos com células somáticas, que são passíveis, né, de manipulação extensa, de uso com outra função, inovação na sua função, diferente, por exemplo, de medula ou de sangue para transfusão, que eu uso com a mesma função no doador e no receptor. Estou falando aqui de um outro processo, um processo laboratorial ou de inovação no ponto de vista de função biológica da célula. Terapia gênica, não há nem que se comentar, né? Terapia gênica tem 2 tipos, a ex vivo e a in vivo. Os professores anteriores falaram bem sobre isso. São produtos que estão trabalhando com modificação genética. Né? Então, são produtos realmente complexos, de alta biotecnologia envolvida aí. Né? Não há que se falar, por exemplo, parece simples, né? O professor foi muito didático, mostrou muito bem, parece simples, mas envolve riscos muito importantes aí que precisam ser discutidos, bem documentados e precisam ser bem estudados pelo patrocinador ou pelo detentor do registro, né, que são produtos que modificam a genética dessas células, né, têm construtos muito bem elaborados e que precisam ser muito bem discutidos. Né. Engenharia de tecidos, obviamente, eu vou pegar essa célula, vou produzir em laboratório, e aí vocês já percebem a complexidade que a gente está falando. E muitos desses processos de engenharia são combinados com produtos, por exemplo, para a saúde. Então, é um produto diferenciado, ele realmente precisa ser encarado com as características, né, de risco, mas também, do ponto de vista regulatório, e aí tem conexão com essa discussão aqui, são produtos promissores. Apesar do risco, são produtos que podem trazer a cura para muitas doenças, a gente está vendo ensaios clínicos aí com essa perspectiva, podem resolver os problemas de muitos pacientes em doenças raras, doenças negligenciadas, doenças que não têm alternativas terapêuticas. Então, a gente tem que sempre ter em mente que o risco, né, o balanço risco-benefício é o nosso mote de trabalho. Tem risco? Tem muitos riscos. Por que tem riscos? A gente não tem conhecimento sobre isso. A ciência ainda, isso é novo para a ciência. Né?
e muito novo para regulação. Então, a questão dos riscos, eles têm que ser balanceados com os benefícios, e a parceria, né, do regulador com o produtor e com quem está desenvolvendo é fundamental para que esse balanço risco-benefício seja bem estabelecido, para que a gente possa ter acesso à população realmente a produtos seguros, eficazes, que é o mais importante nesse momento aqui, né, e de qualidade. Bem, vamos continuar. E aí nós entramos numa questão importante, são produtos passíveis de registro, né? E aí eu já comentei um pouquinho sobre a história do sangue, tecidos e células, né? Que são produtos que são ligados muito aos procedimentos, são um processo produtivo mais simples, né? Apesar que envolve riscos, e a Anvisa já trabalha isso há algum tempo, mas é um processo mais simplificado. Quando eu entro em produtos à base de células e genes, que eu simplifiquei aqui para a gente falar de terapias avançadas, eu vou ter que fazer uma mescla de outros produtos, por exemplo, que são passíveis de registro. Eu tenho medicamento. E se eu pego terapia gênica, por exemplo, em vivo, eu falo praticamente de medicamento biológico, né? Então, ele circula, ele passa por uma linha, por exemplo, de mecanismos regulatórios que vai desde sangue, por exemplo, eu estou falando de um doador, né? Então, muitas vezes, o arcabouço da coleta do sangue é o mesmo que eu vou utilizar, por exemplo, para fazer a coleta de sangue, né? Para tecido, para células convencionais. Os testes, às vezes, são o mesmo racional de testes para segurança. Então, eu vou passar realmente por um caminho inicial, principalmente quando eu falo nos aspectos do doador. Eu vou passar, por exemplo, por mecanismos muito robustos de regulação do medicamento. Por isso, vamos fazer anuência de ensaio clínico, registro, certificação de boas práticas, AF, porque são produtos que vão seguir a regra de medicamento. E a hora que eu vou ter que encontrar ainda elementos de elementos dos produtos para a saúde. Quando for avaliar um tecido, né, produzido em laboratório, que vai usar um scaffold ou uma matriz, que é um produto para a saúde, eu vou ter que usar os elementos requisitos do produto para a saúde. Então, o que a Anvisa fez? A Anvisa estabeleceu um produto terapêutico passível de registro que vai conversar com esses outros elementos aí, com normas específicas. A Procuradoria coloca isso, né? São produtos que vão seguir a 6360, são passíveis de registro, são medicamentos ditos especiais e que vão poder utilizar no seu processo qualquer mecanismo já regulado por esses produtos. Esse é o grande desafio da agência. Se vocês perceberem, no FDA, na EMA, no Japão, no próprio CH, está claro, né? São produtos considerados dentro do arcabouço de medicamento, né? Bem, e aí nós vamos pensar, então, agora, numa avaliação do ciclo desse produto, né? Então, eu preciso de ter anuência de ensaio clínico, ou seja, ensaios clínicos que conseguem comprovar a eficácia, conseguem comprovar a segurança, primeiramente, eficácia desses produtos, para depois serem submetidos a um registro ou uma autorização para uso, né, em larga escala na população. Esse é um processo muito importante. Eu vou chamar a atenção para esse processo porque a experiência internacional tem nos mostrado que a agência precisa estar muito próxima do desenvolvedor nesse momento, porque a gente vai acelerando os processos, né? Se vocês pensarem em um produto sendo desenvolvido nos Estados Unidos, se você pega lá o histórico dele, ele está sendo discutido com a agência há 5, 6 anos durante o processo de desenvolvimento. Quando vai submeter o dossiê para a agência já conhece e facilita o processo. Então, a Anvisa vai ter que trabalhar nisso, nesse ponto. Não dá para começar a fazer produtos, né, sem discussão com a agência, porque, primeiro, eu vou envolver risco à população muito grande. E, segundo, eu não vou colocar esse produto em acesso à população, porque vai ter problema. A agência não está participando do processo de desenvolvimento. Com relação ao registro, né, é um outro processo do ciclo de vida, né, do produto, desculpa, e a inspeção sanitária, a certificação é o mesmo processo que envolve o ciclo do medicamento que vocês estão acostumados a trabalhar. Eu trouxe, inclusive, aqui um documento, inclusive esse documento é da Alliance, né, que o pessoal está aqui também, e esse é o panorama dos registros no mundo. A gente tem pouco registro registrado no mundo, apesar de ter muitos anos, né, de desenvolvimento, a gente tem pouco registro registrado. Os Estados Unidos aqui é uma exceção, porque, na verdade, 16, na verdade, não passa de 8 também de terapia avançada, porque os Estados Unidos ele registra célula de cordão umbilical, que é diferente dos outros países que não registram. Então, por isso tem esse número aqui. Mas, na verdade, em base de 8, 9 produtos, em 2018, obviamente, isso vai mudando. O Brasil já tem um produto em análise para registro, né?
e esse produto é um produto internacional, obviamente, de uma global, mas que está em análise porque a agência ainda está finalizando os seus processos da norma que estava em consulta pública, né? Mas já está em processo de discussão. Eu trouxe também esse da Alliance do pessoal que apresentou aqui inicialmente, né, só para a gente ter uma ideia de como é que estão os ensaios clínicos, o que nos espera no futuro. Né? O Brasil já está começando a mostrar para vocês os dados que o Brasil já está trabalhando com o ensaio clínico. Uma coisa importante das principais patologias para que a gente possa se preparar. Nesse ponto eu chamo a atenção que a Anvisa tem muita preocupação sobre isso, porque nós precisamos ter corpo técnico, né, para trabalhar com essa diferenciação de patologias, de tecnologias. Né? Então, a Anvisa, a GSTCO tem usado um modelo, está tentando usar um modelo de buscar talentos na agência. A agência tem gente muito especializada na produção de biológicos, na certificação de áreas limpas, enfim, de processos de produção de medicamentos que já vai poder utilizar e produtos para a saúde. Tem técnicos altamente experimentados nesse conceito. E a Anvisa tem construído também, está tentando desenvolver, já temos uma câmara técnica de especialistas brasileiros nesse campo, são representantes de universidades do país com um grande renome que tem trabalhado nesse campo para ajudar nesse processo de avaliação, e uma rede específica para trabalhar também nessas discussões. E aí, acrescentando clínicos, né, acrescentando outros agentes que possam contribuir nessa diversidade de produtos que nos esperam aí para ser avaliados. Bem, e convergência regulatória. Né? O que a Anvisa está fazendo não é, obviamente, uma invenção da agência, nem poderia ser. Seria muito irresponsável da agência desenvolver um modelo brasileiro só e ilhado no mundo. Esse modelo é um modelo internacional, né? Porque esse desenvolvimento ele é um desenvolvimento global, que a gente precisa entender isso de forma adequada para que a gente possa fazer no Brasil desenvolver com a mesma qualidade, a mesma competitividade internacional. Então, isso aqui são as agências que o Brasil tem utilizado, as cooperações. Né? O Brasil faz parte dessas associações de harmonização de procedimentos, então, tudo que é harmonizado no ECH, por exemplo, a gente tem que incorporar, se vocês sabem disso. E, recentemente, a Organização Mundial de Saúde também fez um documento, publicado para início desse ano, que trata um pouco sobre isso, alertando a América Latina, principalmente a América Latina, obviamente, para o boom desses produtos, né, que podem estar sendo feitos de qualquer maneira, em qualquer laboratório, sem nenhum risco, sem nenhuma avaliação de risco feita, sem nenhuma ação regulatória. O Brasil, né, claro, já vinha com normas, mas a América Latina não tem normas. Né? Então, a Organização Mundial de Saúde, junto à PARRO, tem se preocupado muito com essa questão e tem discutido com o Brasil, que já está um pouco mais avançado nas normativas nesse caso. No caso ao ensaio clínico, vou ser rápido aqui, você já conhece a norma, a RDC 260, ela trata, né, quais são os requisitos para submissão à Anvisa dos protocolos de ensaio clínico com esses produtos. Né? Eu trouxe alguns elementos aqui para a gente ver, por exemplo, que essa norma ela já abre perspectiva para reuniões técnicas. Né? Então, assim, o setor, quem está desenvolvendo, a universidade, mesmo o setor produtivo já industrial que estiver desenvolvendo o produto, possam utilizar os recursos da Anvisa para se fazer reuniões técnicas, para a gente começar a conformar o processo regulatório desde o início do processo. Né? Hoje é um peticionamento totalmente eletrônico, isso facilita, em termos, né, o processo de submissão. A gente já desenvolveu, porque esses produtos, se vocês perceberem, não sei qual o nível de conhecimento de vocês desses produtos, mas se vocês perceberem, eles vão desde uma célula, né, que tem uma função diferenciada até uma terapia gênica. Então, a gente fez uma discussão do ponto de vista de risco para a regulação, obviamente, para questões de documentação, de o que a Anvisa precisa ver na documentação aqui e o que a Anvisa pode fazer monitoramento via inspeção, que esse é um pouco o caminho que a agência quer trabalhar. Né? Tanto avaliação de documentação, quanto também monitoramento por meio de inspeções e fiscalizações. Então, uma divisão de classe de risco para facilitar a simplificação de documentos. Né? Obviamente, a norma ela é uma norma internacionalizada, é uma norma convergente, então a gente vai falar de boas práticas de fabricação, de boas práticas clínicas, de boas práticas laboratoriais. Os pré-clínicos precisam ter boas práticas laboratoriais para poder conformar o desenvolvimento de um produto, né? Obviamente.
Uso de guias internacionais, então quem está desenvolvendo, use esses guias que a Anvisa está utilizando, mesmo que a gente ainda não tenha guias nacionais, é o nosso próximo projeto, mas que ainda não tem guias nacionais, use os internacionais, porque as normas elas estão convergentes, né? E avaliação de risco caso a caso. É isso que a gente tem que dizer para vocês. Foi colocado muito bem aqui a questão de conectar esse produto a um procedimento. Isso é válido. Principalmente para vocês que vão trabalhar um pouco a questão do financiamento e da precificação, esses produtos têm que estar ligados ao mecanismo de procedimento, né, clínico. Produtos eles estão ligados às grandes cirurgias, às cirurgias super complexas. O produto em si não vai ser vendido numa farmácia, enfim. Então, tudo isso precisa estar em mente de vocês. Então, e para nós, reguladores, o caso a caso é importante, né? Não há aqui, mesmo que o produto seja desenvolvido lá nos Estados Unidos ou na Europa, quando chega no Brasil, nós estamos falando de uma outra coisa. O nosso sistema hospitalar está preparado? Será que a gente... Então, tudo isso tem que ser trabalhado caso a caso, é esse o papel da Anvisa para discutir com vocês, né? Eu já falei da rede, enfim, vamos lá. Hoje a gente tem mais ou menos 13 produtos que estão no Brasil já com processos submetidos à Anvisa, ou seja, em vias de regularização, né? 3 aprovados, 2 foram indeferidos, 3 em análise, né? E 5 em cursos, que são produtos que eles iniciaram antes da regulamentação, e a Anvisa está usando inspeção sanitária para monitorar e trabalhar nesses produtos. São produtos mais simples, né, de terapia celular avançada, não tem nenhum gênica envolvida. Bem, chamar a atenção para vocês de consulta pública. A gente teve uma ampla discussão nesse processo de consulta pública de registro desses produtos, né? Foram alguns anos de discussão para chegar nesse documento. A gente já submeteu a consulta pública, tivemos algumas contribuições. A nossa perspectiva é que no primeiro trimestre já tem essa norma, né, já finalizada e publicada. E aí eu trouxe alguns elementos para que vocês tenham esses elementos também, inclusive para a discussão que vocês vão fazer aqui de financiamento, né? A Anvisa está propondo nessa consulta 4 tipos de registro, por exemplo. Um registro completo. O que eu falo registro completo? Onde tem toda a documentação de segurança, eficácia e qualidade completa, ou seja, ele passou por todos os níveis de desenvolvimento clínico do produto, então ele tem um registro completo. O registro simplificado, na verdade, também é um desse tipo, passou por todos os desenvolvimentos clínicos, mas a gente tem menos documentação porque ele está ligado àquela classe 1 que eu falei para vocês, de menor risco. Então, esses 2 aqui são só questões de documento. Bem, e aí surge o registro que precisa de que tem discutido no mundo inteiro, né, que é o Conditional Approve, que tem feito no mundo inteiro sobre essa questão aí da aprovação sobre algumas condições, e o Brasil também levou essa discussão para a consulta pública, né? Ele é um produto que ainda não finalizou as suas etapas totais de desenvolvimento, né? Ele necessita de alguns dados e provas adicionais, né, de eficácia, mas que ele já demonstra eficácia, o indício de eficácia, pode ser, então, registrado com algumas condições sob monitoramento restrito. Essa é um pouco a ideia, vocês podem ver o texto lá da consulta, para vocês conhecerem um pouco melhor, e em breve já vai ter a publicação. E uma perspectiva de uma dispensa de registro, né, de algumas situações específicas que poderiam ser trabalhadas no campo. A Anvisa, obviamente, vai ser comunicada, ou por autorização prévia, dependendo do produto, ou notificada, e aí, mas, de qualquer forma, existe uma prerrogativa e critérios específicos para essa dispensa de registro. Vamos lá. Bem, e aí a Anvisa também trabalhou, assim como na Europa, nos Estados Unidos, e como outras áreas de medicamento no Brasil trabalha também com prioridades, né? Que a gente trabalhar com prioridade para garantir que, às vezes, uma fila de documentação não impeça que o cidadão tenha acesso rápido a esse produto, né? Que a gente falou de processo acelerado, a gente estabeleceu um prazo de 120 dias, foi a gente colocou assim, né? A gente fez uma perspectiva assim, audaciosa, porque a gente não tem experiência disso, né? Não tem experiência de avaliação disso, mas a gente colocou isso como uma meta de cumprimento dessas questões, e aí entra doença rara, negligenciada, as emergências, né? E a gente tem discutido, apareceu na discussão também, na consulta pública, os produtos que tiverem qualquer uma das fases em desenvolvimento no Brasil também teriam prioridade. Eu falo no desenvolvimento de ensaio clínico, né? Mas é uma discussão a ser discutida, a ser resolvida ainda.
O condicional, aqui também não é objetivo desse evento, mas só para dizer para vocês que o condicional vai ter regras específicas, monitoramento específico, né, para que vocês possam ter ideia disso aqui. E a notificação, a autorização prévia para o caso de dispensa de registro, alguns casos muito excepcionais que vão acontecer isso, né? Bem, qual que é o papel da Anvisa, então, no campo regulatório? É criar esse ambiente regulatório seguro para que a gente possa desenvolver no país, né? O Brasil não pode entrar numa mesma situação que alguns países que estão em desenvolvimento mais abaixo, né? Não pode transformar o país de o Brasil ser brasileiro, ser cobaia desses produtos para o mundo. Não é isso que vai acontecer no Brasil. Então, a ideia é construir um ambiente regulatório forte para que a gente possa realmente desenvolver aqui no país e receber desenvolvimento internacional num ambiente regulatório convergente internacionalmente e com capacidade de desenvolver isso no país, né? Com segurança para a população e trazendo acesso à população. Então, atualizar a regulamentação com novas tecnologias, favorecer o acesso, a Anvisa está muita preocupada com isso, então, assim, por isso esse evento eu acho fundamental, né? Monitorar e fiscalizar. Eu acho que esses produtos eles vão exigir um monitoramento pós-registro muito evoluído, porque são produtos diferenciados. Obrigado. Muitíssimo obrigada, doutor João, pelo curto espaço de tempo. A apresentação depois é super didática, vai dar para todos terem noção do processo regulatório, resumiu muito bem. Muitíssimo obrigada. Eu queria... Uma das perguntas que nós recebemos, ela tinha duas partes. Uma já foi contemplada no slide, que era saber a quantidade de ensaios clínicos. Mas a outra eu também acho interessante, e eu gostaria de tomar, então, a liberdade de fazê-la, que é qual é a maior dificuldade, na opinião da agência, para a condução de ensaios clínicos com PTA no Brasil? Quer dizer, como ainda vai ser um critério possível de priorização, acho que é uma pergunta bem pertinente. Então, fora os aspectos técnicos, que eu acho que já foi bem discutido aqui, né, pela primeira mesa, a questão que são produtos de tecnologia avançada, enfim. Então, todos os aspectos como se fazer comprovação, né, como se entrar com testes, enfim. Enfim, a questão do desenvolvimento tecnológico, isso é difícil, todo mundo sabe disso, quem desenvolve isso, as empresas estão desenvolvendo, sabe a dificuldade que tem isso, então, obviamente, essa é uma grande questão do desenvolvimento. Mas eu acho que, do ponto de vista regulatório, que a gente tem observado, nesse pouca experiência, né, de avaliação de dossiês, é uma discrepância muito grande assim, da qualidade documental, isso era de se esperar, né, da qualidade documental de um produto já, por exemplo, em fase 3, que passou por várias agências no mundo, né, e ele vem muito mais robusto, com muito mais discussões, com uma avaliação de risco-benefício muito bem elaborada, com discussões estabelecidas, do que o desenvolvimento brasileiro. Porque é novo para o país, isso eu imagino, e aí a gente está lidando com grandes empresas, também com pequenas empresas, ou dentro de universidades, inclusive. Então, eu acho que a gente tem discutido muito isso com o DECIT, com o Ministério da Saúde, no processo de desenvolvimento desse processo no Brasil, desenvolver conhecimento regulatório aqui no país. A gente precisa, no rol de atividades para treinamento de vocês, ponham aspectos regulatórios. Como montar um dossiê, como discutir com a Anvisa, com qualquer regulador. Vamos pensar grande, né? O Brasil pode desenvolver aqui e registrar em qualquer agência do mundo. Então, como discutir com o regulador, como fazer avaliações de risco-benefício. Às vezes tem um teste que é pedido lá, porque os testes são genéricos, né? A não ser as agências que começaram já a fazer guias muito específicos, mas a maioria são requisitos genéricos. E, às vezes, o teste não se aplica mesmo, ou eu tenho outras formas de discutir a substituição daquele teste. Então, isso tem que ser muito bem discutido. O que a gente tem visto é discussão muito simplória, ou, às vezes, não convincente daquele processo ali. Então, eu acho que a documentação ela é importante. E outra coisa, a gente precisa tirar da nossa mente, assim, precisa tirar da nossa discussão, que o documento é papel. Documento é comprovação, né? Documento é demonstrar o que eu sou, o que eu faço, para quem que eu vim, né? Quando chega um processo aqui na Anvisa, por exemplo, você vê organização, você vê discussão, você vê o nível do desenvolvimento está sendo feito, né? Então, o papel é o retrato.
Não é nada mais do que isso. E, claro, obviamente, juridicamente, aquilo ali são responsabilidades feitas, né? Quando você põe no papel, tanto a agência que representa a população brasileira nessa questão da simetria de informação, das externalidades negativas, que é próprio do regulador, ela está representando o cidadão ali para avaliar aquele produto. Então, tem de um lado a agência e do outro lado o desenvolvedor. Então, os dois precisam, né, fazer o trabalho com responsabilidade. Então, quando a agência dá uma anuência de um ensaio clínico, ela também entra no processo de responsabilidade. Então, eu acho que esse ponto. Então, eu acho que, assim, do que pese as questões técnicas e tecnológicas, o Brasil tem avançado, a gente tem grandes especialistas no país, né? Universidades, hospitais universitários têm trabalhado com muita qualidade no país, muito conhecimento técnico. Então, o Brasil está pronto, preparado. Falta agora, meu ponto de vista, do ponto de vista da área técnica, ter elementos regulatórios. Esse modelo é um modelo que se usa em qualquer pequena, média indústria, né? Existe um regulatório envolvido ali que trabalha com esse processo. Então, eu acho que quem está desenvolvendo no Brasil, pequena empresa brasileira, precisa pensar nisso. Ter esse regulatório e tudo. A Anvisa, inclusive, está à disposição para discutir, no que for possível, obviamente. A gente está desenvolvendo essas câmaras técnicas para ajudar até no ponto de vista de aconselhamento científico, que às vezes é possível, mas o nosso papel mesmo é conformar o aspecto regulatório. Isso a equipe já está preparada, tem discussões internacionais e ajudar vocês no campo regulatório. Isso vocês podem contar com a Anvisa que for possível, nos canais que a Anvisa tem, para que a gente possa fazer isso juntos, né? Eu acho que esse é um caminho. O gerente